Glória a Deus. Pode tomar vossos assentos. Vamos ler o livro de Romanos, capítulo 12, versículo 1. Romanos, capítulo 12, versículo 1. Vamos lá. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Que é o vosso culto racional. De novo, que é o vosso culto racional. É esse culto que estamos nesta noite prestando a este Deus. O tema da mensagem é: preste a Deus o culto racional. E o nosso objetivo é compreender que nosso culto a Deus não deve ser morno, não deve ser superficial, não deve ser morto e sem intensidade. O nosso culto deve ser racional. Irmãos, neste versículo, Paulo falava com judeus e provavelmente também com gentios. Mas a figura usada foi mais relacionada ao povo hebreu, povo judeu, que era o sistema de sacrifícios do Antigo Testamento. Os judeus, de acordo com a lei mosaica, sacrificavam um animal a Deus e depois cortava este animal em pedaços e o oferecia a Deus sobre o altar. Apesar, irmãos, da importância do sacrifício de animal, pois era uma alegoria do sacrifício de Jesus na cruz, Deus deixava muito claro na velha aliança que Ele queria, de fato, era o amor do seu povo, era a dedicação do seu povo, era a obediência do seu povo, e não a matança de animais. Deus foi enfático: eu não tenho prazer na morte de animais. Se vocês vão continuar pecando e me desobedecendo e prestando cultos irracionais, achando que animais estão me agradando, vocês estão equivocados. Disse Deus: eu não me agrado disso. Obediência eu quero, misericórdia eu quero, vida no altar eu quero, sacrifício vivo, o sacrifício de vossas vidas. Amém, irmãos? Paulo então usa este ritual, para tipificar como deve ser a nossa atitude hoje para com Deus. Ele disse: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, ou seja, pelo amor de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo. Ele está fazendo uma alegoria, né? Animais, vossos corpos, os corpos de animais, como se apresentavam. Apresentei vossos corpos, que agora são vocês mesmos, em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que é que nós estamos fazendo aqui nesta noite, irmãos? Prestando a Deus o quê? Um culto racional. Ou seja, preste a Deus um culto em espírito e em verdade, com sinceridade, sem fingimentos, sem religiosidade, com santidade, com intensidade, com dedicação, com amor intenso, com abnegação, com respeito, com serenidade, com seriedade. Este é o culto racional que eu e você devemos prestar a Deus nesta noite, neste lugar. Amém, queridos? Esta é a ordem de Deus, esta é a palavra do Senhor. Preste a Jesus um culto racional. Preste ao Senhor o teu culto racional, sem se preocupar com os teus interesses pessoais. O culto não deve ser monótono e nem cansativo. O culto, ele é maravilhoso e é prestado a Deus e não a nós. Por isso, volte ao primeiro amor, pois não é a liturgia que necessita de mudanças, somos nós que precisamos nos achegar mais a Deus. Precisamos aceitar a sua vontade quando nos fala ao coração. Precisamos ler mais a Bíblia, precisamos orar mais, precisamos nos purificar mais e consagrar mais a nossa vida. Seja você mesmo a mudança que você deseja ver na igreja.
Seja você essa mudança, seja você a diferença. Não culpa o teu irmão, a igreja não é dele. Ele é tão ovelha quanto você, tão carente e necessitado de unção de Cristo quanto você. Faça você a diferença. Ei, desperta. Desperta você que passa o dia se dedicando às coisas desta vida, como se não houvesse vida que nasce da morte. Ei, desperta você que se desgasta apenas para conquistas na terra. Ei, desperta você que fica perdendo tempo no mundo em busca de prazeres. Ei, desperta, a vida além do túmulo, e não pague para ver. Não pague para ver. O preço vai ser alto, pois trocar Jesus pelo mundo é como trocar uma pérola pela casca da ostra, é como trocar a eternidade por um momento e a vida pela morte. Você seria louco de fazer isso consigo mesmo? Creio que não. É hora de despertar e de se aplicar mais em tua vida espiritual. Invista mais de si mesmo no reino de Deus. O reino de Deus precisa de você. O reino de Deus está esperando você. Até quando vai resistir? O tema hoje é para prestarmos a Deus o culto racional, mas algumas pessoas não querem saber de ir à igreja, porque reclamam que na igreja tem coisas que não as agradam. Amados, coisas que não agradam tem em todos os lugares na terra. Tem coisa que não agrada em seu trabalho, ou não tem? Tem coisa que não agrada na família, tem coisa que não agrada na vizinhança. A arca de Noé, por exemplo, dentro dela, o odor não me parecia ser agradável, carregado de animais. Eu acho que o odor ali não era agradável, mas mesmo assim, você não acha que seria melhor permanecer dentro da arca do que sair dela e morrer afogado? A arca tinha mau odor, sim, mas fora da arca havia inundação e morte. Você não é melhor que Noé para tentar a salvação de um modo alternativo, achando que fica fora da igreja e está tudo bem. Não! A igreja é o corpo de Cristo. Temos sim joio no meio do trigo, mas a ordem do mestre não foi para se livrar da igreja. Você fora da igreja está caminhando na contramão da vontade do Pai. Se as coisas não andam cheirando bem, ajude a limpar a arca, mas nem pense em abandonar esta embarcação. Irmãos, ei, igreja é o sonho de Deus, e ninguém vai mudar o seu projeto, e é melhor não se levantar contra, não conspirar contra, não trabalhar contra o projeto de Deus, o sonho de Deus, que é a sua amada igreja. É um prazer estarmos aqui, irmãos, prestando a Deus o nosso culto racional e sendo ministrados por Ele. E isso aqui é melhor do que estar em qualquer outro lugar, não tenha dúvida. Melhor do que a igreja só se for o céu, pois aqui é o melhor lugar do mundo. Amém, queridos? Este é o melhor lugar do mundo. Portanto, irmãos, ofereçamos a Jesus o nosso culto racional e façamos isso regularmente. Perseveremos na fé e no amor de Deus. Observe esta passagem, irmãos, e entende de uma vez por todas o que é perseverança, após nos decidirmos no caminho do Senhor. Gênesis capítulo 19, versículo 17. Escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina, escapa lá para o monte, para que não pereças. Deus salvou uma família da destruição, família de Ló, da destruição de Sodoma e Gomorra, mas nem todos cruzaram a linha de chegada, pois a mulher de Ló não perseverou. Ela até deu um sinal de fé na palavra de Deus, saindo de Sodoma e Gomorra, mas seu coração estava dividido. Tem gente que está na igreja, mas o coração está dividido. O que está acontecendo com você? Não existem dois caminhos. Tem que escolher, é viver Jesus ou é morrer com o mundo. Não existe outro meio, não existe um caminho alternativo.
Não somos melhores que Noé. O caminho é estar na arca, o caminho é estar na igreja. O culto daquela mulher não era racional, pois sua vida era dúbia. A mulher de Ló tinha uma vida dúbia. Parte de seu coração estava nas coisas de Deus, parte estava no mundo. E por essa razão, ela olhou para trás enquanto caminhava e tornou-se uma estátua de sal. Ela virou uma estátua, uma pedra de sal. Tá? Ela morreu de uma forma terrível. Jesus disse o seguinte, irmãos, Marcos capítulo 13, versículo 13: e sereis odiados por todos, por amor do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Jesus não disse, aquele que Deus o fizer perseverar até o fim será salvo. Não, Jesus disse, quem perseverar até o fim, esse será salvo. Claro que Ele não permitiria jamais que fôssemos tentados além de nossas forças. Ele nos dará todo o suporte, tornando tudo possível, mas mesmo assim nos adverte para permanecermos na fé. Não adianta dizer que presta a Deus um culto racional, se você vem um domingo na igreja e no outro você desaparece, indo para qualquer outro lugar ou ficando em casa vendo TV. Mas por outro lado, não faça confusão entre religiosidade e salvação. Não adianta seguir um conjunto de regras se você não teve a experiência da regeneração, através do arrependimento e aceitação de Jesus como teu Senhor e Salvador. Regeneração é nascer de novo. John Wesley disse o seguinte: uma pessoa pode ir à igreja 2 vezes por dia, participar da ceia do Senhor, orar em particular o máximo que puder, assistir a todos os cultos e ouvir a todos os sermões, ler todos os livros que existem sobre Cristo, mas ainda assim tem que nascer de novo. Eu preciso nascer de novo. Você precisa nascer de novo. Amém, queridos? E o que disse Max Lucado? Você não foi um acidente, você não foi produzido em massa, você não é um produto de linha de montagem, você foi planejado, recebeu talentos e dons, e com muito amor, colocado sobre a terra, sobre o seu Criador. Aqui ó, recebeu talento, esse que vai me substituir, né? Já está pregando comigo aqui, né, irmãos? Acabei de falar, você recebeu talento, estava aqui ó. Já sei quem vai me substituir. Ainda bem que é bem pequenininho, né? Até ele crescer, dá para viver muito aqui com vocês, né, irmãos? Glória a Deus. Por isso, irmãos, se todos esses adjetivos para prestar um sacrifício vive a Deus e não a si mesmo, tá? Qual tem sido a impressão que a tua vida tem causado às pessoas? Qual tem sido? Elas veem em você um discípulo adorador do Senhor? Quando você está trabalhando, está trabalhando na rua como vendedor, na loja, né? Tem trabalho no hotel, né? É policial, é professor, é vice-diretor, é diretor de escola, não sei qual é a tua profissão, é engenheiro, é arquiteto, é médico, é dentista, não sei. Mas quando você está aqui fora do ambiente de trabalho, as pessoas olham para você e falam o que a respeito de você, irmãos? O que as pessoas falam? Irmãos, esses dias, eu levei a Bianca, minha neta, para dar uma voltinha ali no pátio ali do meu prédio, onde eu moro. Nós fomos passear com a Bianca, aí tinha 2 mulheres, e a Bianca gosta de conversar. Ela vê gente, ela quer conversar, né? Ela gosta. Não é, Bianca? Está dizendo que sim. Ela tem 3 aninhos, irmãos. Então eu estava longe, né? E ela estava lá com 2 mulheres. Aí as mulheres começaram a puxar assunto com ela, aí uma perguntou assim para ela: Bianca, para que time você torce? Ela falou assim: Palmeiras. Ah, que legal. E para que time o seu papai torce? Aí a Bianca falou assim: ele torce para o Palmeiras também. Bacana. E a sua mamãe? Para que time a sua mamãe torce? Aí a Bianca falou assim: a minha mamãe torce para o Corinthians. Ah, legal. Elas me viram do outro lado, né? Daí apontou para mim e falou: e o vovô? Para que time o vovô torce? Ela olhou para mim, olhou para as mulheres e falou assim: ó, o meu vovô, ele torce para Jesus. Amém, irmãos? O que as pessoas estão enxergando em cada um de nós? O que as pessoas, quando olham para você, enxergam? Um roqueiro? Um sambista? Um palmeirense? Um corintiano? O que elas estão olhando para você? Quando olham para você,
Quando estão olhando para você, o que elas estão enxergando? Irmãos, as pessoas precisam olhar para você e enxergar Jesus. Irmãos, falamos de time de futebol como uma brincadeira, mesmo porque quando nascemos de novo, nossa vida nunca mais será a mesma. As pessoas precisam olhar para nós e deixar de ver um palmeirense, um santista, um São Paulino, um corintiano. Aqui, irmãos, aqui não é Corinthians, aqui é Jesus. Aqui não é Palmeiras, aqui é Jesus. Aqui não é um deputado, um administrador de empresas de sucesso. Aqui não é um advogado, aqui não é um médico. Não, aqui é Jesus. Aqui não é arquiteto, aqui não é um vendedor, aqui não é um empresário. Aqui é Jesus. O meu negócio é com Jesus. As pessoas precisam olhar para você e ir além da farda que você veste, do uniforme que você veste. As pessoas precisam enxergar Jesus em você. E para enxergar a Jesus em você, é só aceitando que Jesus transforme totalmente o seu coração. Aqui não é um pagodeiro, aqui não é um roqueiro, aqui não é um funkeiro, aqui é de Jesus. As coisas velhas passaram, aqui o passado ficou para trás. Não estou criticando estilos musicais, irmãos, não estou falando mal do samba, do rock, não. O que estou falando são de vidas desperdiçadas, vidas desperdiçando tempo com coisas que não edificam. Sacrifique a Deus, não um sacrifício de animais, mas de tua vida, um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Nossa paixão agora, irmãos, é Jesus. E aprenda uma coisa na palavra de Deus: nem tente dividir o teu coração com as tuas antigas paixões, porque está escrito em Tiago 4,5 que o Espírito Santo ele tem ciúmes, irmãos. Se você gostava de baladas ou de pancadões, hoje a tua paixão é Jesus, e de estar com os irmãos, dando glórias a Deus. As coisas velhas passaram, irmãos, tudo se fez novo. Ah, dizem alguns, mas eu posso prestar um culto racional em minha casa. Eu não preciso de igrejas, eu não preciso de templo. Irmãos, a palavra igreja significa chamados para fora, mas chamados para fora do mundo e não do templo, e não da igreja. Nós estamos aqui nos reunindo para adorar a Deus em espírito e em verdade. Por isso, se afaste de pessoas tóxicas que abandonaram a congregação e passaram a prestar um desserviço ao reino de Deus, fazendo apologia para que os cristãos se tornem desigrejados como eles. Leiamos Hebreus, irmãos, capítulo 10, versículo 25. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Portanto, opte pelo caminho da obediência ao Senhor e não sinta pena de si mesmo por estar perdendo as supostas coisas boas desta vida, pois não há nada mais importante do que estar na presença do Senhor. Amém, irmãos? Não existe nada mais importante. Perdemos muitas coisas nesta vida. Perdemos o emprego, perdemos a realização de alguns sonhos, perdemos a namorada, perdemos o namorado, perdemos nossa juventude, perdemos a casa, perdemos muito, mas nunca perderemos o nosso lugar no livro da vida de Deus, se atentarmos para o que Ele vem nos alertando nesta noite. Por isso, igreja, ouça o que o Espírito está falando nesse lugar. Ouça o que Deus está falando. Conclusão, terminando a mensagem. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Quando perguntamos se o culto foi uma bênção, geralmente a análise é feita com relação às reações das pessoas. O povo chorou na igreja? Tadinha chorou o tempo todo aqui, mas o povo chorou, o povo pulou, o povo gritou, o povo aplaudiu muito. Se a resposta for positiva, nós dizemos: o culto hoje foi uma bênção. Irmãos, na verdade você poderia dizer o seguinte: o culto hoje foi movimentado, teve glória a Deus, teve dons espirituais se manifestando, teve um povo aplaudindo, teve movimento, teve alegria, teve aplausos. Você pode dizer que o culto foi abençoado, que o culto teve um movimento. Mas
para você falar com convicção: o culto hoje foi uma bênção. Irmãos, a forma correta para se analisar um culto, sabe, se o culto realmente foi uma bênção, é quando nós prestamos a Deus um culto racional, logo após a pregação da palavra. E isso não é movimento, os abraços, o barulho, a emoção, não, não, não. Pois, por mais agradável que isso possa parecer, o que Deus espera de nós em um culto racional é o amor, é a reverência e é a obediência. O nosso culto pode não ter tido muitos aplausos, muitas glórias a Deus, muitos movimentos, muitos abraços, muitas lágrimas, pode não ter tido muito dessas reações, tá? Pode ter tido muito. Mas se nós prestarmos a Deus um culto racional e ouvir o que Deus está falando e obedecer à voz de Deus e a nossa vida mudar de verdade, eu posso sair desse lugar dizendo: o culto hoje foi uma bênção. Amém?